Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom para a nossa igreja e o Senhor tem nos levado numa jornada de conhecimento da sua palavra e o Senhor tem nos dado graça para compreender das Escrituras de maneira que nós não venhamos viver de maneira cega ou perdidos ou em confusão. Eu peço que nesse ano o Senhor nos dê clareza. Eu peço que o Senhor nesse ano abra o nosso entendimento, não somente para entender as Escrituras, mas sermos obedientes a ela, a usarmos a sã Escritura, a sã doutrina, de maneira que nós venhamos caminhar obedientes, de maneira santa e íntegra e justa diante dos teus olhos, porque para isso fomos criados, para vivermos para o louvor da sua glória. Então nos dê essa graça nesse ano, em nome de Jesus. Amém. Nesse mês nós vamos falar a respeito, as próximas 4 semanas nós vamos falar a respeito de João 1, o primeiro capítulo do Evangelho de João. Então se você quiser abrir a sua Bíblia, se quiser não, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia agora e acompanhar comigo a primeira sessão de onde nós vamos falar hoje. João capítulo 1, de 1 a 14. Nós vamos falar a respeito do Verbo de Deus. João capítulo 1, de 1 a 14. Filha, você consegue colocar esse texto? Os outros você não precisa, só esse primeiro. João 1, de 1 a 14. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Pode ser na sua Bíblia, no seu celular ou pelo telão, mas acompanhe comigo, por favor. Pronto, filhinha? Pode pôr. Então vamos lá. João começa sua carta dizendo, o seu evangelho dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 10 agora. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, ele deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem de desejo da carne, nem de vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, versículo 14, e habitou entre nós, pleno, cheio da graça e de verdade. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Amém. Um dos motivos pelo qual nós escolhemos esse restante desse mês, essas próximas 4 semanas, falar a respeito do primeiro capítulo de João, é que esse capítulo ele é tão rico, ele é tão cheio de beleza teológica, de encorajamento para a igreja, de definição e apontamento para o nosso estilo de vida durante o ano, que em um capítulo nós vamos falar a respeito durante 4 semanas. Um capítulo é muito rico, é muita beleza. Então eu queria dar um pouquinho de clareza a respeito dessa informação, porque eu pessoalmente sou apaixonado por esse capítulo. Quem me conhece sabe que nos meus estudos, nos meus ensinos, nas minhas aulas de sacerdócio, por exemplo, João 1 é um dos temas, um dos capítulos principais que nós falamos a respeito. João escolheu começar o seu evangelho falando de maneira diferente dos evangelhos sinóticos, esses evangelhos que se completam, que são Mateus, Marcos e Lucas, e ele começa o seu evangelho com uma expressão tão profunda, tão pesada, carnuda, suculenta, que eu consigo até imaginar que os leitores primários de João, alguns deles ficaram confusos e necessitados de mais informação, como tipo assim, cara, isso é lindo o que você está falando, mas de onde você tirou isso? Tipo, como é que você formulou essa ideia disso que você está escrevendo? Ele começa o texto dizendo o seguinte:
No princípio era o verbo. João escolheu dizer no princípio era o verbo, justamente para apontar o seu evangelho, amarrando a ideia de Jesus Cristo, o homem a quem ele amava, o homem que o salvou, ao princípio da Torá, da lei de Moisés. Então ele usa a palavra aqui, arrei, no grego, que é equivalente no grego a bereshit, que é a palavra no princípio, lá de Gênesis 1:1. Então em Gênesis está lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. João começa dizendo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deixa eu dizer quem é esse Deus que criou os céus e a terra. Ele começa a dizer, se nós vamos falar a respeito de Jesus, eu quero falar de Jesus desde o princípio. Eu quero falar sobre como Jesus, esse homem de carne e osso que caminhou no nosso meio, não é simplesmente um homenzinho que caminhou entre nós. De que ele é, na verdade, o responsável por todas as coisas existentes nos céus e na terra, no passado, no presente e no futuro. Então ele amarra aqui a ideia, no princípio era o verbo, querendo dizer, ei, sabe lá atrás, quando Moisés declarou, no começo de todas as coisas, Deus criou os céus e a terra? Então, o verbo estava lá. Aquele que nós sabemos que nasceu e foi colocado numa manjedoura, aquele cujo o pai era conhecido de todos, Josézinho, aquele que nós conhecemos a mãe, sabe, Maria, de quem eu cuidei, na velhice de João, cuidando da mãe de Jesus. Então, esse homem, assim como a realidade que ele vai falar depois, que nós, os que cremos, não nascemos da carne, não nascemos de vontade humana. Ele está falando desse cara, esse homem, não é um homem comum, tem uma realidade amarrada em sua pessoa, que ninguém consegue compreender, a não ser que ele consiga ver pela fé, aquilo que aconteceu desde o princípio. Então ele começa dizendo, no princípio Jesus. João, então, ele está fazendo uma referência direta às primeiras palavras da Torá, que contam a respeito da criação dos céus e da terra, como um meio de apontar para a pré-existência de Jesus. Então, nós sabemos, ele nasceu, não nasceu em Belém? Nasceu, então, mas não foi ali o seu princípio. Então, ele viveu 30 e poucos anos no nosso meio, certo? Sim, mas não foi ali o seu fim. Jesus é muito maior do que simplesmente Maria e José. Talvez ele até quisesse dizer, se você consegue entender e acreditar, Jesus criou os seus próprios pais. Já parou para pensar nisso? Jesus é antes de Maria e José. Jesus viu Maria e José sendo formado no ventre de seus pais, ou dos avós de Jesus. Que loucura! Aqui então ele vai usar a palavra logos, que na nossa tradução está como verbo. No princípio era o logos. Essa palavra logos, ela tem indicação de fundamento, pleito, opinião, expectativa, pensamento, palavra, fala, conta, razão, proporção e discurso. Ou também um princípio de ordem e conhecimento, como um tipo de prolegômenos para aqueles que já fizeram o catecismo. Um tipo de motivo por trás da fala, ou pensamento que dá origem a um conceito, ou desejo que dá origem a uma ação. O verbo é aquilo que ordena e dá razão para todas as coisas, ou para aquilo que é feito. O logos reúne nessa palavra, em grego, uma palavrinha só no grego, mas existem tantos conceitos no português, por exemplo, que a gente teria que definir e separar para falar a respeito do que significa logos. Mas existem 4 sentidos principais a essa palavra. Primeiro, linguagem. O logos tem um sentido de linguagem. O logos tem um sentido de pensamento e razão,
que também é linguagem. Você consegue pensar em palavras, não consegue? Imagens, razão, é esse pensamento. Também norma e regra, regulamento para coisas. E também ser ou realidade íntima de alguma coisa. Qual é o motivo que alinha e que liga todas as coisas? João escreveu a sua carta, o seu evangelho, não falando Jesus o Messias, Jesus o Salvador, Jesus o amado das nações, o desejado das nações, Jesus o Cordeiro de Deus, mesmo que todas essas coisas estejam ali dentro do seu evangelho. Ele escolheu começar o seu evangelho de maneira universal no seu tempo, para que tanto gregos, quanto gentios, quanto judeus, compreendessem a grandeza, a majestade, a ordem fora do normal, que estava contido neste mestre, nesse rabi, neste homem que ele seguiu durante o tempo da sua vida, até que ele morreu em Éfeso. Logos é a lógica por trás de um argumento. Logos é persuadir uma audiência usando argumentos lógicos e evidências de apoio. Logos é uma técnica persuasiva usada frequentemente na escrita e na retórica. É a ordem, aquele pensamento que você começa dizendo: onde é que eu quero chegar? Como é que eu vou fazer com que vocês entendam o que eu vou falar durante 40 minutos, para vocês entenderem o que eu quero que você entenda. Todo pregador usa na retórica esse pensamento, esse raciocínio. Como é que, com as minhas palavras durante esse tempo, eu vou fazer com que a Elô, com que o Derek, com que o Bruno cheguem à mesma conclusão? João está dizendo: Jesus é essa pessoa. Jesus é este Logos. Jesus é essa motivação de Deus. Jesus é essa razão de Deus. Jesus é esse desejo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a ação de Deus. Jesus é o coração de Deus por trás de todas as coisas. Olha que palavra rica. Ele poderia ter simplesmente dito: Jesus é o sopro de Deus. Ele: não, vamos deixar esse sopro para o Espírito Santo. Vamos falar sobre Jesus como algo diferente disso. Por trás das cortinas, Jesus foi o argumento de Deus para a criação. O foco de Deus para a criação. Os gregos não usavam o termo logos apenas como palavra falada, como a gente pensa. Alguns começam a argumentar a respeito da existência de Jesus como sendo: Jesus é aquela palavra que Deus disse, haja luz. Então era como se Deus estivesse dizendo: é Jesus, né? A palavra que saiu da boca de Jesus, de Deus, então aquela palavra falada era Jesus. Mas não é exatamente isso que João está querendo argumentar quando ele usa a palavra logos. Eles usavam também para fazer referência à palavra ainda na mente, sem ter sido proferida, como razão. Quando aplicado esse termo de logos no universo, esse termo falava sobre o princípio racional que dá ordem a todas as coisas. Uou! Pensa sobre isso. Quando os gregos falavam o logos do universo, o que eles estavam falando? Por que o universo existe? Como é que o universo se amarra? O que é que ordena o universo? João disse: é simples. O que ordena o universo é Jesus. O que liga o universo é Jesus. Ele é a ordem de todas as coisas, Ele é o eixo para todas as coisas, Ele é aquilo que sustenta todas as coisas. Lembra Hebreus 1? Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É isso que João está querendo dizer. Ele está querendo dizer assim como Deus é soberano e todas as coisas estão contidas nele, Deus fez tudo o que fez. E aí tem essa palavra, por causa. Então imagine que esse por causa é Jesus. Só que aí nós devemos dizer,
Jesus, Jesus. É isso que ele está dizendo. Jesus causou tudo o que Deus criou. Jesus é a ferramenta, mas não como uma ferramenta externa na mão de Deus. Jesus é o meio que, mesmo antes de dizer haja luz, todas as coisas haviam sido criadas, antes mesmo de terem sido criadas. Em um versículo, João faz todo mundo arrepiar. Quem é Jesus? Imagina os gregos lendo isso, cara, você é muito louco, velho. Você é doidão, João. Dizer que o Logos que fazia os filósofos perderem a fala de tanto filosofar, querendo discutir sobre as nuances do Logos, e ele vira e fala, então, sabe isso que vocês estão discutindo? Sobre qual é o motivo da vida, sobre qual é a razão de viver, sobre o que tem por trás dos céus, o que faz o buraco negro girar e não sei o que. Então, o motivo disso tem um nome, o nome dele é Jesus. Quando João decide então usar esse termo como título para Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele queria que não somente os judeus crescem, mas que todos pudessem crer. Ele estava sendo apologeta a respeito da identidade de Jesus como Deus, como Criador e Senhor que rege todas as coisas. Apologeta quer dizer defensor da fé, aquele que defende a fé. Ele estava lutando, explicando, de maneira que nós muitas vezes não sabemos fazer, usando as linguagens do nosso tempo, usando as palavras da nossa cultura, e a gente fica com medo de usar, porque nós temos medo de que as pessoas achem algo diferente de Jesus, do Evangelho. João não teve medo de fazer isso não. Ele olhou para os filósofos, olhou para a cultura e falou assim, sabe isso aqui que vocês lutam para conversar a respeito? Então, deixa eu te dizer o porquê que vocês estão lutando. Porque vocês não entenderam quem é Jesus. Porque se vocês compreendessem quem é Jesus, vocês compreenderiam por que a terra gira, ou porquê o espaço está em expansão, ou porquê as estrelas brilham, ou porquê que o homem morre no final da sua vida. Porque Ele é a razão por trás das coisas. O que João queria dizer era, aquele que existia antes de tudo, é aquele que caminhou entre nós, e ele existe para sempre. Aquele que nós vimos, e que nós ouvimos que ele nasceu, morreu, ressuscitou, e ascendeu aos céus, deixa eu dizer uma coisa, ele estava aqui muito antes do homem ser tirado do pó da terra. Ele é o autor da criação e autor da salvação que anunciamos. Jesus, o verbo de Deus, ele começa a dizer lá no versículo 2, na verdade no versículo 1 ainda, ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ele faz uma distinção entre o Pai e o verbo. Ele coloca o verbo do lado de Deus Pai no meio da criação. Ele não começa simplesmente a dizer, então, o verbo no princípio era Deus, ele diz, o verbo estava com Deus. Quer dizer, nós temos o Pai e nós temos o verbo. Nós temos Deus criando todas as coisas e nós temos uma comunhão perfeita, alinhada entre o verbo que nós conhecemos e o Pai que nós nunca vimos. Mesmo que nós nunca vimos o Pai, nós vimos sim o Filho. E o Filho, as intenções, o desejo, a paixão no coração do Filho é a mesma paixão do coração do Pai. Se nós vimos o Filho, nós vimos o Pai. Se nós ouvimos o Filho, nós ouvimos o Pai. Porque o Pai e o Filho estão perfeitamente alinhados. O Pai e o Filho estão em perfeita harmonia e comunhão. Então, naquele momento da criação, quando o Verbo estava fazendo, ele estava fazendo o que o Pai queria fazer. E aí ele vira, o Verbo estava com Deus, mas ele não era separado de Deus com uma nova identidade, porque o Verbo
era Deus. Aí ele não está querendo apagar o Pai. Ele não está querendo dizer, então, o Deus, Pai que vocês estão querendo conhecer, ele não fez nada. Ele está querendo dizer, assim como o Pai é Deus, o Filho é Deus. Mas o Filho não é o Pai e o Pai não é o Filho, os dois são Deus. É porque ele deveria ter anunciado e adicionado o Espírito Santo, ia ficar belo. Aí ia virar uma muvuca, uma bagunça gostosa. Olhar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, num versículo só na criação. Mas aí se quiser completar isso, você pode olhar lá para Gênesis 1, onde o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí você tem os três. O Verbo, o Pai e o Espírito no meio da criação. Então ele usa essa ideia de Jesus, o Verbo de Deus, como distinto do Pai, pois ele estava com Deus no princípio. Mas sendo distinto do Pai, ele ainda é Deus. Ele é o Deus que criou todas as coisas no princípio. A ação da criação no princípio de tudo não estava relacionada a Jesus como uma ferramenta de construção, mas como sua identidade de criador. Ele não criou porque o Pai pegou ele e construiu todas as coisas, mas ele criou porque ele é criador. Porque o Verbo de Deus é criador, é divino, é Senhor sobre todas as coisas. Vocês estão me acompanhando, gente? Dá um aleluia, um glória a Deus, então. Tá bugando? Se ele estava com Deus no princípio, como pôde ele estar no princípio, sendo que todas as coisas foram criadas depois desse Bereshit, princípio? Quem é ele para que ele estivesse no princípio? Porque antes de todas as coisas terem sido criadas, só existia Deus. Se ele estava no princípio, então ele é Deus. Porque somente Deus poderia estar no princípio, criando todas as coisas. E João, se somente ele estava com Deus, porque era Deus, então todas as coisas foram criadas por ele. Se é ele quem estava lá no princípio criando tudo, tudo que foi criado por ele. Se somente ele pode criar, por ser Deus, então tudo que existe, existe porque ele criou. Ele criou. Mas se nós existimos por uma causa. Essa causa, esse logos pelo qual existimos, é Jesus. Se Jesus é a ordem lógica para a existência de todas as coisas, então também precisamos dizer que fora de Jesus não existe absolutamente nada. Se Jesus é o logos de Deus, o logos por trás de todas as coisas, a razão, a motivação, o limite de existência, então nós podemos seguramente afirmar: fora do logos não existe nada, porque somente o logos pode criar. E se o logos não criou, não existe. São obviedades que a gente acha que a gente entende, mas a gente só entende depois de falar. Então, isso que eu acabei de dizer é uma definição de logos. Está lá, parece que está atrás na nossa cabeça, mas até que ela forme, quando ela forma, ela explica o porquê dos pensamentos por trás da fala. Talvez por isso que o escritor de Hebreus diz, ele é o emanar da glória de Deus, o derramar da glória de Deus. Ele é aquilo que se vê do Deus invisível. Paulo vai dizer, ele é a imagem do Deus invisível. Carnalmente, no seu corpo habita toda a divindade.
porque o que não se pode ver do Deus invisível, porque ninguém viu o Deus Pai, nós podemos ver em Jesus na carne. Ele é a ordem do caos. Por isso que Paulo vai dizer sem ele, ou João vai dizer, sem ele, nada do que foi feito existiria. Sem Jesus criando todas as coisas, absolutamente nada poderia. O mundo existiu. Acidentalmente, de repente, nossa, uma bactéria encontrou um átomo, uma molécula veio a existir. Nada haveria a não ser pela razão, motivação, ordem, função, senhorio e autoria do verbo de Deus. Olha o tipo de teólogo que nós estamos lidando em João 1. João está falando, se é para escrever um negócio, eu vou escrever direito. Se é para escrever um negócio, não vou escrever um negócio meia boca não. Vamos começar direito. Vamos colocar ordem no parquinho. É o seguinte, galera. Nos céus e na terra, existe um Criador. Para tudo que existe uma ordem. Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito poderia ter sido criado. É o que Paulo vai dizer em Colossenses 1,16. Porque em Jesus foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As invisíveis, as visíveis, os tronos, as dominações, os principados, potestades, poderes, todas as coisas nos céus e na terra foram criadas por Ele e para Ele. Eu amo essa ideia de Paulo colocar esse por Ele, mas não é só por Ele, para aleatoriamente existir. Todas as coisas foram colocadas carinhosamente pela ordem do Logos de Deus, para que Ele mesmo recebesse de tudo que está criando. Deus cria tudo no céu para o louvor de sua glória. Deus cria todas as coisas na terra para o louvor de sua glória. Deus cria o homem para o louvor de sua glória. Deus cria o cérebro humano, o coração do homem. Deus cria as funções neurológicas, as ligações do nosso cérebro, para que nós possamos pensar: Deus me ama. Para que nós possamos pensar: Deus é maior do que eu sou pó, Ele não, Ele é Deus. Deus criou o homem para que Ele recebesse do homem. A comunicação da divindade de Jesus, ela é feita por todo o livro de João. Foi talvez por isso que João escolheu as histórias de Jesus, que falavam de Jesus como o grande eu sou. João, no livro de João, 7 vezes Jesus é apresentado como eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a videira verdadeira. Quem já me ouviu pregar sobre João 8 várias vezes, a maior treta do Novo Testamento, na minha opinião, da vida do ministério de Jesus, lá em João 8, 24, ele vira para todo mundo e fala assim: vocês morrerão em vossos pecados, em vossas transgressões, se vocês não crerem que eu sou. Ele não fala que eu sou Deus, que eu sou o Criador, simplesmente isso. Se vocês não entenderem que aquele ser, que aquele Deus que apareceu a Moisés em Êxodo 3, aquele Deus que disse haja luz, se você não entender que eu sou Raiá, Raiá, que eu sou o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, não há esperança para vocês. Vocês morrerão em vossos pecados, porque não tem paz entre você e Deus. Não tem outra salvação, não tem outra solução, não tem outra ordem fora de mim, porque tudo que foi criado por mim. Foi contra mim que vocês pecaram, foi contra mim que vocês se isolaram, e somente eu posso acessar vocês e trazer vocês de volta ao Pai. Se vocês não acreditarem em mim,
não há outra esperança. João fez isso com uma intenção muito clara. João escreveu o seu livro com intenção muito clara. Ele falou sobre o Logos de Deus com uma intenção muito clara. Ele tinha algo em mente enquanto ele escrevia. Eu quero que você entenda isso. Abre lá em João 20. João 20, penúltimo capítulo. João vira e fala assim, no versículo 30. Ele ainda está falando sobre um monte de coisas que Jesus fez, e ele vira e fala no meio disso, no versículo 30 e 31, ele diz assim: pessoal, Jesus, na verdade, realizou na presença de todos os seus discípulos muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro. Olha lá. Tipo, ele fez um monte de coisa, milagres, curas, ele fez muita coisa. Próximo versículo. Mas estes sinais, mas essas coisas foram registradas para que vocês possam crer que Jesus é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, e para que depois que vocês creiam no Logos divino, no Cordeiro de Deus, no Messias que havia de vir, vocês possam ter vida em seu nome, porque somente em seu nome vocês podem ter vida. Do contrário disso, vocês estarão ainda mortos em vossos pecados. Esse é o final do livro. Ele está escrevendo. Sabe por que eu comecei com João 1? Sabe por que eu comecei com o verbo de Deus? Sabe por que eu comecei com o verbo estava com Deus, o verbo era Deus? Nós vimos a sua glória, a glória como unigênito de Deus. Nós vimos Ele. Deus estava no nosso meio. Sabe por que eu comecei desse jeito? Porque eu tinha em mente que qualquer um que lesse o meu livro iria lutar com as coisas do coração, mas no final de tudo, o Logos de Deus iria funcionar ao meu favor, a minha retórica, os meus argumentos, as minhas histórias, os meus testemunhos, as histórias e os milagres que Jesus fez, eu fiz e escrevi tudo, para que no final, Rodrigo lendo João, chegue à conclusão: só há uma esperança para o meu coração, só há um caminho para que eu chegue até Deus, e eu não posso seguir outro caminho que não seja pelo Logos divino de Deus, que se fez carne e habitou no nosso meio. Aleluia, Senhor. E para nós que somos leitores de João, aqueles que creram no que ele escreveu, aqueles que creram em Jesus como Logos divino, não porque nós vimos Jesus em carne, não porque nós caminhamos entre os seus discípulos, mas porque nós ouvimos a pregação do Evangelho, e nós cremos nas verdades que o Evangelho carregava. Para nós devemos hoje, primeiro, nós precisamos crer em Jesus como o Messias que havia de vir. Esse Messias sendo o Filho de Deus, como João vai dizer, foi Ele quem foi enviado por Deus para nos levar a Deus. Deus desejou nos ter, Deus desejou nos salvar, e Ele fez isso por meio do seu Filho, do Verbo de Deus em carne, Jesus. Segundo, nós precisamos prosseguir em conhecer o Verbo de Deus. Não basta você dizer que você é crente porque você ouviu o Evangelho ou creu no Evangelho. É legal. Mesmo aqueles que viram Jesus fazer esses milagres, eles continuaram crendo, continuaram amando, continuaram conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. Você que diz que creu na mensagem, que creu na palavra, é necessário que você continue buscando conhecer o Verbo de Deus, por meio das Escrituras sagradas, por meio dos ensinos, da doutrina dos apóstolos, que você coloque o seu coração exposto,
Eu gosto dessa expressão que o Mike Bickle dizia: colocar o nosso coração gelado diante da chama dos olhos de Jesus. Colocar o nosso coração gelado com os nossos argumentos, com as nossas desculpas, com as nossas preocupações, com os nossos motivos de por que nós não fazemos o que Ele nos chama a fazer, e simplesmente obrigar o nosso coração a ouvir. É isso que Ele deseja de você, é isso que Ele te chama a viver, até que a paixão nos olhos de Jesus por nós venha penetrar o nosso coração, e nós sejamos mudados, transformados de glória em glória, até a mesma imagem ser exposta em nós. Terceiro, nós precisamos continuar a obra dos apóstolos, que se responsabilizaram em administrar o Evangelho da melhor maneira possível, para que aqueles que nos ouvem também venham a crer, e também venham receber vida em seu nome. João foi um apologeta, pode ir. João sabia como chegar à conclusão de quem Jesus era. Mas talvez no nosso meio, alguns de nós sejam questionados pelos seus amigos: por que você é crente? Por que você escolheu essa religião? Por que você vai na igreja? E você não saiba como chegar de A a Z, explicando por que você crê no que você crê. Por que você ama Jesus da maneira que você ama? Por que você obedece às palavras de Jesus como você obedece? Por que você se submete a certos regulamentos, a certas regras, a certos comportamentos? Talvez você coloque tudo na conta da religiosidade, na conta da cultura cristã, e não consiga explicar como cristãos, como pessoas que foram alcançados pelo Evangelho, nós devemos nos capacitar pelas Escrituras, pelo ensino, pela igreja, pela nossa comunhão, a chegarmos ao ponto de conseguirmos pegar alguém totalmente confusa pelo ateísmo e transformar pelo poder do Espírito Santo e da pregação do Evangelho, um coração gelado e frio em alguém apaixonado por Jesus Cristo, como foi com Paulo de Tarso, que se tornou o apóstolo Paulo. Não que Paulo tenha sido um ateu, mas você entendeu o meu argumento. E por último, nós devemos viver uma vida íntegra como filhos de Deus, como povo de Deus, refletindo o estilo de vida santo e piedoso, assim como caminhavam e viviam os primeiros discípulos de Jesus. João vai dizer o seguinte, no versículo 11 ele diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos os que o receberam, independente de raça, independente de nacionalidade, se eram judeus, se eram gentios, se eram romanos, se eram gregos, independente, todos os que creram nele, todos os que o receberam e creram em seu nome, ele deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Nós que éramos inimigos, agora somos povo. Nós que o odiávamos, agora somos filhos. Se nós somos filhos de Deus, nós devemos caminhar como filhos de Deus. Nós devemos agir como filhos de Deus. Nós devemos trabalhar como filhos de Deus. Nós devemos testemunhar como filhos de Deus. Nós devemos ter uma cultura e um estilo de vida como filhos de Deus. Nós devemos tomar as nossas decisões como filhos de Deus. Nós devemos investir o nosso dinheiro como filhos de Deus. Nós devemos criar os nossos filhos como filhos de Deus. Nós devemos aproveitar o entretenimento, a arte, a política, a criatividade, seja lá o que significa estar rodeado a sua realidade como um filho de Deus. Você deve se vestir como um filho de Deus. Você deve falar como um filho de Deus. Você deve cuidar dos pobres como um filho de Deus. Você deve comer como um filho de Deus. Você deve se alegrar como um filho de Deus. Você deve amar e encontrar a beleza nas paisagens e na natureza e cuidar do planeta como um filho de Deus.
Nós não podemos, como filho de Deus, caminhar como aqueles que não receberam, caminhar como aqueles que não ouviram, caminhar como aqueles que não receberam vida em seu nome. Nesse ano de 2023, se você gosta de ter uma meta, se você gosta de ter aí uma lista de coisas para você viver, escolha a lista de Mateus 5, 6 e 7. Escolha o Sermão do Monte como uma meta para você. Escolha as Escrituras como um ponto no seu horizonte para você alcançar. Esse ano eu vou me tornar pobre de espírito. Eu vou aprender a chorar. Eu vou aprender a ter fome e sede de justiça. Eu vou caminhar como pacificador. Aprenda a se integrar na realidade de filho de Deus, na razão e motivação do Logos de Deus. Vamos ficar de pé. Antes que nós venhamos tomar da ceia do Senhor, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Não pense nessa noite como uma noite qualquer. Imagine que como se essa fosse a primeira vez que você foi exposto à realidade de Jesus como o Verbo de Deus que trouxe salvação à sua vida. Imagine a sua própria realidade, as suas confusões, os seus medos, as suas inseguranças, as suas mazelas, os seus pecados. Coloque toda essa realidade debaixo da luz de Deus enviou o seu Filho para que você tivesse vida em seu nome. E peça a Ele agora, como se você fosse pedir pela primeira vez: Jesus, me salva. Jesus, me dê vida. Jesus, brilhe a luz de Deus no meu coração. Feche os seus olhos, fale com o Senhor agora, porque nós estamos diante de Deus. Fale com Ele. Jesus, me salva da minha própria realidade. Jesus, me salva dos meus pecados. Jesus, me levanta da cova. Jesus, eu preciso de Ti, Jesus, porque o Senhor me criou para o louvor da Sua própria glória, e eu não tenho refletido isso. Jesus, me transforma, me ilumina, me santifica, me purifica, me lava, me justifica, me amadurece no Seu amor, me enraiza, me faz transbordar na realidade de ter vida somente em Ti, porque Tu és o Logos de Deus. Jesus, somente em Ti nós temos vida. Nós cremos que Tu és o grande eu sou. Nós cremos que Tu és o Messias. Nós cremos que Tu és o Cordeiro de Deus. Nós cremos que Tu és o Criador de todas as coisas, Senhor soberano sobre tudo que existe. Me insere na Sua realidade, Jesus. Me remove da minha realidade e me coloca na Sua, Jesus. Perdoa os nossos pecados. Purifica-nos pelo Seu sangue, purifica-nos. Apresenta-nos diante de Deus como justificados, como inocentes. Purifica-nos, Jesus. Una-nos como partes do corpo de Cristo. Nos coloque unidos, nos conecte às partes do corpo de Cristo que nós devemos nos conectar. Nos faz frutíferos. Faz o Teu amor prosperar em nós.
se é que eras. Você não mentiu. Você é Deus. Teu é o reino. Cante isso. Tu é a glória. Poderoso esse nome, só por meio dele nós temos vida. Por ele nós temos a salvação. Pelo nome de Jesus nós temos cura. Pelo nome de Jesus nós temos ordem no nosso caos. Na noite em que Jesus foi traído, enquanto estava com seus discípulos, Jesus tomou do pão, partiu, levantou, deu graças, entregou aos seus discípulos e ele disse: esse é o meu corpo, este é o meu corpo, rasgado, moído. Foi esse corpo entregue por vós. Quando vocês comerem desse corpo, vocês estarão se alimentando do Cordeiro de Deus. Da mesma maneira, ele tomou do cálice, levantou, deu graça, deu aos seus discípulos e disse: este verdadeiramente é o meu sangue, sangue da nova aliança, sangue da minha promessa, o sangue que dá vida. Porque a vida está no sangue, e o sangue do Cordeiro de Deus é o sangue mais poderoso que tem. Toda vez que vocês fizerem isso, façam em memória de mim. Não para que você coma sozinho, não para alimentar o seu estômago, porque somente aqueles que têm vida em Jesus comem do corpo e bebem do sangue. Somente aqueles unidos pelo Espírito Santo ao corpo de Cristo podem se alimentar de Cristo. Por isso hoje nós nos alegramos, Jesus, porque o teu sangue nos alcançou, porque o seu corpo nos foi dado. Louvado seja Jesus Cristo, por quem hoje nós temos vida. Coma do pão, beba do suco, em memória de Jesus, sabendo que nós nos alimentamos dele.
está nas mãos do meu Senhor. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, que vivo está. Aleluia! Louvado seja o seu santo nome, Jesus. Porque o Senhor vive, nós temos vida em seu nome. Porque o Senhor nos alcançou, estamos aqui. Para o louvor da sua glória, estamos aqui. Para fazer o seu nome grande é que existimos e que vivemos. Obrigado, Pai, pelo Filho. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por essas pessoas. Obrigado pelo corpo de Cristo. Obrigado pela igreja de Magudei. Obrigado porque o Senhor tomou solitários e colocou eles em família. Obrigado, Jesus. Levante suas mãos diante do Senhor agora. Pai, eu peço por cada um destes que aqui estão, pedindo a Ti que o Senhor os encha, os transborde de alegria, os encha com esperança e paz. Faça florescer os dons espirituais na vida de cada um dessas pessoas. Dê a eles consciência da sua presença durante o dia a dia deles. Que de segunda a segunda, que eles não se esqueçam que eles existem, que eles vivem por meio de Ti, que eles vivem para Ti, por causa de Ti. Eu peço, Pai, em nome do Teu Filho, que o Senhor não nos deixe pecar em paz, mas que nós venhamos carregar o temor do Senhor todos os nossos dias. O zelo esteja sempre nos nossos corações, e que nós venhamos caminhar dia a dia, viver dia a dia, para o louvor da Sua glória, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém e amém.